Olá, bem-vindos ao canal de Matemática, é o professor Costa. Hoje vamos ver como é que se pode fazer a reta de regressão linear na Texas TI Nspire. Então, tem que ter uma tabela com duas colunas, uma variável x e uma variável y, por exemplo, idades e alturas, idade e tempo, duas variáveis, não é? X e y. Então, vamos aqui às tabelas, vamos dar aqui, por exemplo, um nome, por exemplo, idade, aqui, por exemplo, altura. E vou introduzir alguns dados, por exemplo, crianças com 1 ano, Enter, 1, 2, 3, é indiferente, não é? A tabela que eu coloco aqui, isto é só para verem como é que funciona, por exemplo, idade, agora a altura, por exemplo, 0, 0.6, 0.7, 0.8, por exemplo, para não ser linear vou pôr 0.85, e agora, por exemplo, 1, Enter. E tenho aqui a minha tabela com duas colunas e variáveis, tenho idade e altura. Por exemplo, antes de fazer a reta de regressão linear, poderia querer representar a nuvem de pontos, representar graficamente. Então, se eu quiser representar graficamente, venho aqui ao menu e ao 3 dados e um gráfico rápido. Reparem, apareceu-me aqui este gráfico em que o eixo horizontal é a altura, que normalmente não é, porque a idade é que é o X, então eu clico aqui e coloco a idade, então a idade vai de 1 a 5. No eixo vertical ainda não tenho nada, clico e vou pôr a altura, e aparece-me o meu gráfico, ajusta-se o gráfico. Então fico aqui com o ecrã dividido, num lado tenho a minha tabela e no outro lado tenho o gráfico, a representação gráfica dos pontos. Ainda não fiz a reta de regressão linear. Já vou fazer. Mas, por exemplo, vocês poderiam não querer ter a tabela e o gráfico os dois lado a lado. Podiam querer que eles estivessem separados. Se eu quiserem separado, venho aqui. Reparem que está aqui só 1.1. Venho aqui a documento, esquema da página e dividir. Então, documento, esquema da página e dividir. Apareceu aqui 1.2. O que é que acontece? No 1.1 está a tabela e no 1.2 está a representação gráfica. Está o gráfico. Agora, vamos ao que se propõe este vídeo, que é a reta de regressão linear. Então, para a reta de regressão linear, venho aqui ao menu, Estatística, Cálculos Estatísticos e Reta de Regressão Linear. Podem fazer a mx mais b ou a ax mais b. Por exemplo, vou aqui ao mx mais b, que é igual. Então, no x, que é a primeira coluna, será então a idade. O y, que era a segunda coluna, que é a altura. E já está. Agora é só colocar OK. E tenho a minha reta de regressão linear. Então tenho mx mais b, tenho que o m é 0,095, o b 0,505, o coeficiente de determinação 0,98, que é muito bom. Se fizessem a raiz quadrada disto, tinha o coeficiente de correlação, também ia dar um valor muito próximo de 1, que é o caso. Reparem, o r quadrado é o coeficiente de determinação, o r o coeficiente de correlação linear, que é muito forte, 0,99, porque, como vimos aqui no gráfico, ele aproxima-se muito de uma reta, os pontos estão quase todos alinhados. Então, espero que o vídeo tenha sido útil e até ao próximo vídeo.